todos, dava-lhes as boas-vindas a este webinar e explicava ligeiramente, assim, sumariamente, aliás, não é ligeira, é mais sumariamente do que ligeira, os objetivos deste projeto, de alguma forma como é que isto se liga com os trabalhos que estamos a promover no sentido de facilitar às empresas do setor, e aqui estamos fundamentalmente preocupados com distribuidores e fabricantes, mas obviamente também pensando no resto da fileira, como é que nós estamos a promover aqui a digitalização numa das áreas que é importante, que é a área dos produtos propriamente ditos, sem os quais não se faz construção, a não ser a virtual, aquelas do mundo virtual é que se fazem sem produtos de construção, sem materiais de construção, mas aquelas a sério não, ainda não. De forma que aqui aquela que é a intervenção da associação tem sido tentar acelerar aqui a adesão a sistemas, a processos, a ferramentas que já estão a ser usados pelos nossos parceiros mais a norte na Europa há alguns anos, que têm tido alguma evolução, e vamos tentar acertar o passo e se for possível também não só acertar o passo, se for possível até ultrapassá-los, que às vezes acontece que quem tem a última tecnologia, não é? O último a chegar às vezes é aquilo que fica mais atualizado. Em todo o caso, aquilo que se passa é que nós entendemos, isto será explicado posteriormente, e copiando o que começaram a fazer os nórdicos, é que nós tínhamos que ter, para promover a digitalização dos processos, as empresas todas já têm a software e, portanto, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, para a gestão dos seus produtos e dos seus processos internos. O problema é que os dados que uns e outros produzem ou utilizam, normalmente têm que os carregar diretamente à mão. Isto é, não são transmissíveis. Porquê? Porque estão em suportes diferentes, porque estão em formatos diferentes e por aí fora. De maneira que quando temos uma fileira e vamos conceber isto como normalmente o concebemos, desde o fabricante, que é o dono do produto inicial e que tem toda a informação relativa aos seus produtos, que são essenciais em todos os processos de negócio e processos de atividade, daí para jusante, quer sejam distribuidores, quer sejam transportadores, quer sejam arquitetos, quer sejam construtores, o que quer que sejam, vão utilizar de base a informação sobre os produtos e depois vão juntando outra, provavelmente. Mas essa de base devia ser a mesma e devia poder ser utilizada e transmitida entre todos, sem ser corrompida e sem grandes problemas. Bom, para isso existem dois problemas. Um é conseguir que toda a gente tivesse uma forma de comunicação entre si, comunicação dos dados num mesmo formato, e que os dados também fossem colocados em formatos semelhantes. Como conseguir isso? Como isso não parte da iniciativa de cada um escolhe os seus formatos, portanto, a ideia que se arranjou por aí fora foi ter uma plataforma, digamos que uma plataforma informática, que diz, ora, os dados para serem transmitidos são colocados aqui, neste formato, com estas características. E os outros vêm-nos buscar aqui, depois deles validados, do formato validado e disso está tudo validado, podem vir buscá-los aqui no mesmo formato. Podem vir buscá-los desde que os donos dos dados, os fabricantes, o autorizem, como é óbvio. E, portanto, essa foi basicamente aquilo que nós começámos a fazer através de uma coisa que já está neste momento disponível, que é uma plataforma chamada o APCMC DataCheck, e que utiliza de base algo tão simples como um ficheiro Excel, que está definido e que permite a todos carregar o ficheiro Excel, colocá-lo na plataforma e os outros irem buscar os dados nesse mesmo ficheiro Excel. E toda a gente coloca um ficheiro Excel igual e toda a gente, portanto, vai buscar dos vários fornecedores um ficheiro Excel, que é sempre
que é sempre o mesmo e, portanto, sem dificuldades depois de o integrar no respectivo software. Isto porque, independentemente do software que o fabricante tem, gerar um ficheiro Excel, normalmente toda a gente faz, toda a gente consegue, e importar para dentro de um ERP um ficheiro Excel também toda a gente consegue fazer. Depois, a segunda era utilizar relativamente aos produtos, os produtos, para além daquelas coisas que são tratadas no negócio, aquelas informações do código de barras, dos preços, até das dimensões, dos volumes e das embalagens e dessa coisa toda, datas de validade, têm também outro tipo de informação, depois o engenheiro Pedro Almeida vai referir, são os tais metadados, que têm os atributos dos produtos, que vão ser aqueles necessários que nos caracterizam e que vão determinar as suas possibilidades de utilização. E, portanto, também era preciso ter uma forma de comunicar esses metadados, que a gente pode chamar uma ficha técnica dos produtos, que também fossem, relativamente aos produtos, fossem comparáveis, fossem semelhantes às fichas técnicas para os vários tipos de produtos e, portanto, tivéssemos um sistema de classificação e de atribuição desses dados iguais. E, portanto, para isso, recorremos à classificação da ETIM internacional, que achamos que era a mais adequada, a mais divulgada na Europa e não só, e a que melhora, e a que estava a ser utilizada pelos nossos parceiros, como é óbvio, os nossos parceiros europeus, com quem nós temos que interagir, também no mercado, que é muito mais alargado do que propriamente o mercado nacional, e a facilidade destas plataformas e destas ferramentas é que permitem a interoperabilidade aqui no nosso mercado, entre os diversos agentes, mas também permitem a interoperabilidade com os nossos parceiros do resto da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, por aí fora. E esta é a história. De maneira que uma coisa é o datacheck e outra coisa nós tínhamos que fazer, quando falamos nessa classificação e da ETIM internacional, é que tínhamos que classificar. E classificar implica um apoio de uma ferramenta e por isso nós criámos um classificador ETIM. Portanto, hoje nesta sessão, e depois ainda para gerir as bases de dados com esses produtos todos, devemos ter também um PIM, um software, uma ferramenta que permita gerir estes dados e exportá-los, importá-los, consultá-los, selecionar, etc, etc. Portanto, este projeto, o que tem basicamente é isto. Temos como parceiros o Instituto da Construção, temos a do GoodTo para fazer as ferramentas, o Instituto da Construção para fazer as classificações, as traduções e estas coisas todas, e temos isto quase pronto. No final de setembro está tudo pronto, e depois temos também um manual para ajudar a estas coisas todas e explicar isto tudo a funcionar. E pronto, como agora já cá estarão com certeza todos aqueles que chegaram para participar na sessão, porque os outros que chegarem mais tarde é porque se distraíram com certeza, eu ia passar a palavra ao engenheiro Pedro Almeida para explicar o que é isto do ETIM e para que é que servem as classificações, porque é que isto interessa às empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde, Dr. José de Matos e a todos os presentes nesta sessão. O título da apresentação que foi escolhido é Sistema de Classificação ETIM e a Construção de Fichas Técnicas Harmonizadas para os Materiais de Construção, e eu gostava de realçar esta parte das fichas técnicas harmonizadas para os materiais de construção. Vamos perceber o que é que isto é e como é que nós as construímos com base no sistema de classificação ETIM. Digamos que o roadmap que eu tenho para esta apresentação é quais é que são os problemas que existem hoje, e portanto o Dr. José de Matos já falou um bocadinho sobre eles, porque é que eles são, digamos, mais importantes ou mais relevantes agora do que era no passado, e como é que o ETIM pode, de certa forma, ajudar a resolver esses problemas. E para explicar aquilo que tem sido feito no âmbito do MC Digital, por nós e em articulação com o engenheiro António Lima, que depois irá referir, e o que é que se pretende com este movimento, como é que ele está enquadrado também na estratégia do DataCheck e de outros projetos que têm o mesmo foco e, digamos, a mesma ambição. Portanto, os problemas, e começando pela relação, os problemas colocam-se a duas dimensões, na relação fabricante-comerciante e na relação entre o fabricante-comerciante e, digamos, os agentes da cadeia do setor.
E começando pela relação do fabricante e o comerciante, nós temos, por exemplo, uma placa de gesso cartonado que foi Engenheiro Pedro fabricada. Almeida, eu peço Diga, diga. desculpa, mas tem aí uns colegas barulhentos. O engenheiro provavelmente não ouve porque está com os auscultadores, mas eles estão a fazer muito barulho. Ok, ok. Então Nós estamos a ouvir as conversas privadas deles. Vou pedir um bocadinho mais de silêncio, se faz favor, para a apresentação. Eu tenho aqui, desculpe, vou chegar mais próximo também. Portanto, nesta questão da relação entre o fabricante e o comerciante, portanto, o produtor... Está a projetar? Estou, não estou? Não? Não. Ah, que pena. Peço desculpa. Está ótimo. Ok, ainda bem que me avisou que eu ainda não estava, digamos, muito à frente, portanto, já agora, só recuperando, aqui é o título que há pouco eu referi, o índice, que também falei, e, digamos, começando pelos problemas e tentando apressar. Obrigado, César, pelo lapso que eu cometi aqui na partilha do ecrã. Portanto, nós temos um produtor, o fabricante de placas de gesso cartonado, que quer que este produto seja, digamos, comercializado por vários comerciantes e, portanto, ele partilha a informação que tem disponível sobre esses produtos da forma que normalmente hoje isso é feito. Portanto, com PDFs, com quadros em Excel, com mail e alguém no comerciante vai ter que ter o trabalho de introduzir isso nos sistemas e isto é uma tarefa demorada, permeável a erros e que, acima de tudo, não é normalizada. E já vamos ver porquê. Por outro lado, nós temos um outro nível de problema, onde o comerciante ou o fabricante da placa de gesso cartonado tem que se relacionar com todos os agentes do setor que vão ter necessidades específicas de informação. E, portanto, alguns vão estar preocupados, por exemplo, com a declaração com a condutibilidade térmica, outros com as características de desempenho que vêm na marcação CE, outros com as dimensões ou o prazo de garantia que poderão vir na ficha técnica, outros com a vida útil e a composição, que não aparecem em lado nenhum e, portanto, vão ter que incomodar o fabricante ou o comerciante através do telefone ou do e-mail para lhe fornecer esta informação, ou muitas vezes questões como que agora surgem mais relacionadas com o ambiente, onde nós precisamos das matérias-primas e dos códigos de resíduos e que pode ser complicado ter essa informação disponível para transmitir a estes intervenientes na cadeia de valor do setor no âmbito de um processo de construção. Porquê é que estes problemas são hoje muito importantes? Porque há alguém, ou há muitas pessoas, muitos alguéns, para a sua expressão, que vão ter que fazer este trabalho de interpretar documentação em PDF, ou em e-mails, ou em boletins de ensaio, etc., e encontrar a melhor forma de colocar isto nas bases de dados, sejam elas sites, ERPs, etc. E aquilo que pode acontecer, e que acontece muito frequentemente, é que, por exemplo, para a nossa placa de gesso cartonado, alguns poderão referir que é gesso cartonado hidrófugo, outros que é gesso cartonado resistente à água, outras situações aparecem placas tipo H, de acordo com a norma 520, e, portanto, este agente que está aqui, que são muitos agentes, dos vários comerciantes, poderão entender isto como uma única característica, porque sabem que são sinónimos, ou então vão, de certa forma, indicar estas três características. E, portanto, aqui, e com este exemplo simples, podemos ter uma noção do caos que se pode, digamos, acumular se estivermos a falar de 20 bases de dados, de 20 comerciantes diferentes, se estivermos a falar de 30 ou 40 propriedades dos produtos, de todos os produtos da construção, e, portanto, estamos a ver a dimensão do problema. Da mesma forma, acontece no processo construtivo que os vários agentes que solicitaram a informação solicitam essa informação porque precisam dela para, digamos, coisas distintas, como
os entregáveis do projeto, que normalmente são em formato de PDF, para a logística da recepção em obra, para fazer análises de custo de ciclo de vida, análises energéticas, para fazer análise de sustentabilidade, como o Levels, para projetar para a desmontagem ou para fazer auditorias pré-desconstrução, entre outras, e podíamos ter aqui imensas. O que é que acontece? É que dos entregáveis de projeto para a logística da recepção, isto são documentos fechados e, portanto, a informação pode perder-se. E pode perder-se da forma como se perdeu, e se veio a comprovar que se perdeu, por exemplo, no incêndio que ocorreu em Londres, na Torre Grenfell, onde a escolha de um poliuretano projetado pelo projetista se transformou numa opção, numa variável, numa opção variante pelo empreiteiro, que tinha um pequeno pormenor diferente, é que um era ignífugo e o outro não era. E, portanto, deu origem a um incêndio, onde faleceram, infelizmente, muitas pessoas, e o relatório referiu que a ausência da capacidade de rastrear os dados ao longo do ciclo de vida é um problema. E, digamos, na senda de todas estas preocupações, digamos que o corolário de porque é que este assunto é importante está plasmado na proposta do novo Regulamento de Produtos de Construção, que está em discussão pública, que irá entrar em vigor em princípio no próximo ano e que prevê que todos os produtos, todos os documentos e todas as informações relacionadas com os produtos de construção tenham um formato digital e que sejam, digamos, assumidos como um passaporte digital dos produtos da construção. E que esses passaportes têm todos que estar numa base de dados ou um sistema de produtos de construção da União Europeia. Ou seja, e começando a concretizar este caminho que nós queremos aqui demonstrar, quando nós falamos em fichas técnicas harmonizadas para os materiais de construção, na realidade estamos a falar em passaportes digitais dos produtos da construção. E isto é uma terminologia que vai ser cada vez mais, digamos, presente em quem lida e quem fabrica materiais de construção, quem comercializa materiais de construção e em todos os agentes do processo construtivo que tenham que, digamos, pensar a utilização destes materiais, receber os materiais em obra, gerir e comparar os materiais para a aquisição, para as obras, etc, etc, etc. E, portanto, quando nós falamos no passaporte digital dos produtos de construção, nós temos que ter implícito que eles tenham uma estrutura que suporta as características dos produtos da construção, que esta estrutura é digital, é interoperável e que permite que os dados sejam rastreáveis e que exista uma fonte comum e única da informação. Por detrás daqui da imagem do passaporte dos produtos de construção está um esquema diferente, uma imagem diferente, que quer, digamos, significar esta parte da estrutura de suporte digital e interoperável dos dados, que são os data templates. E já me têm, alguns se calhar provavelmente já me ouviram falar dos data templates, o que é que isto é igual ou diferente dos passaportes digitais? Eu diria que tem tudo a ver, porque os data templates são um esqueleto de informação, o passaporte digital dos produtos da construção objetiva, é, digamos, o recheio, os valores que se colocam nesses data templates para os produtos de uma marca A, B ou C. Ora, o que é que isto tem a ver com, digamos, o ETIM? Tem a ver que o ETIM é, primeiro de tudo, uma estrutura, uma organização internacional, como o Dr. José de Matos já referiu, e, portanto, é, digamos, um exercício e uma reflexão que não é feita de uma forma isolada em frente a um computador. É muita gente, é uma organização com muitos anos a trabalhar nestas matérias e tem uma estrutura que pretende refletir todas aquelas, ou atenuar todas aquelas dificuldades que há pouco eu falei na parte dos problemas. E, portanto, nós temos grupos de produtos de construção, que são as famílias, temos classes, que é o tipo de produto de construção, ou seja, todas as placas de gesso cartonado, os atributos, e depois vai haver atributos iguais para as placas que são iguais
e depois vai haver uns atributos que são diferentes no caso de elas serem hidrófugas, etc, etc, etc. E depois são preenchidos por valores, se é a placa do fabricante A, placa do tipo 1, a placa do fabricante A, mas do tipo 2, ou a placa do fabricante, ou as placas do fabricante B. Tudo isto tem unidades que são normalizadas e, portanto, são as mesmas, e os atributos estão pré-definidos e, tal como as classes, têm sinónimos, ou seja, a questão da placa tipo H, placa hidrófuga, placa resistente à água, tudo isso está representado, existe uma designação que é o front office, mas as outras estão a funcionar atrás para que haja um entendimento total do setor. Como é que é a estrutura do E-Team? Isto é um exemplo do back-office ao qual nós temos estado a trabalhar e que o engenheiro António Lima irá mostrar-vos, digamos, uma ferramenta que é bastante mais empática do ponto de vista do relacionamento com o utilizador, mas o nosso back-office, onde nós desenvolvemos o trabalho, permite-nos perceber que uma placa de gesso cartonado pertence a uma determinada classe, está aqui, neste caso, incluída num setor, que é o setor dos materiais de construção, tem um grupo e depois tem, digamos, várias versões que estão aqui referidas, ou seja, há, digamos, uma domesticação das estruturas para que não haja confusões. Toda esta classe é composta por várias features ou atributos, ok? Os tais que referi, e eles aqui aparecem em inglês, mas em breve irão aparecer em português. E depois, para as features, podem existir, ou para os atributos, podem existir vários valores que são aplicáveis, e, por exemplo, temos aqui a resistência ao fogo, temos uma série de a condutibilidade térmica, etc. Temos aqui uma série de parâmetros que são aplicáveis a este material em específico. Para outros tipos de materiais podem-se aplicar a alguns destes ou outros completamente diferentes. E chegamos ao E-Team Portugal, portanto, aquilo que foi feito no âmbito do MC Digital foi a adesão da APCMC ao E-Team Portugal e, portanto, estamos a trabalhar agora em conjunto com outra associação que está mais com a parte do material elétrico, a APCMC está com a parte dos materiais de construção, e um dos trabalhos que nós estamos a desenvolver, enquanto Instituto da Construção nesta temática, é acompanhar o Comitê Técnico dos Materiais de Construção. Porquê? Porque o E-Team tem, digamos, 1148 classes, isto na versão 8 do sistema, ou na versão 7 do sistema, vai sair a versão, neste momento está a versão 8 online, vai sair a versão 9 em novembro, e portanto há um trabalho e há uma discussão permanente entre os vários países e os seus representantes e os fabricantes que estão e comerciantes que estão com eles para discutir como é que se constroem estas classes e as suas, digamos, os seus atributos. O outro trabalho que estamos a desenvolver é traduzir, estamos a traduzir todo o E-Team, não é uma tradução literal, é uma tradução técnica, é uma tradução que não olha só para a língua inglesa, olha para a língua francesa, olha para a língua belga, olha para a língua holandesa e alemã e tenta encontrar o paralelismo nas normas que estão harmonizadas de produto, que estão a cabimentar este produto. Olhamos também para outros sistemas de classificação, olhamos também para alguns sites de alguns comerciantes para perceber como é que organizam os produtos e que nomenclaturas utilizam. E, portanto, é um trabalho muito intenso de encontrar as traduções que sirvam aquilo que está nas normas, mas também as traduções que se permitam que o setor entenda o que é que estamos a falar. Também estamos a fazer um diagnóstico sobre produtos que eventualmente possam não existir na base de dados e que é necessário acrescentar, e estamos a fazer esse trabalho. Estamos também a pegar em alguns produtos de construção que ainda não têm, digamos, o detalhe que era necessário e estamos a criar e a introduzir melhorias nesses produtos. Qual é o objetivo? O objetivo é termos um efeito dominó, é que o APCMC DataCheck, que tem uma finalidade, o MC Digital, que tem uma finalidade, um projeto que nós temos aqui na Faculdade de Engenharia, que é o Growing Circle, que tem também outra finalidade. Todos eles trabalham nesta vertente e têm este ponto comum, que são os data templates e os metadados, ou seja, os dados digitais sobre os produtos de construção. Para quê? Para
construir passaportes digitais dos produtos de construção. E, portanto, é isso que todos estes projetos têm em comum. Uns focam mais numas características, outros focam noutras, mas todos eles têm esta ambição comum, que é produzir passaportes digitais dos produtos de construção que sejam verdadeiramente digitais e interoperáveis para o setor. Para quê? Para que, conforme diz o artigo 78 do Código dos Contratos, do Código do Regulamento de Produtos de Construção, do futuro Regulamento de Produtos de Construção, o artigo 78 diz que vai haver uma base de dados, e essa base de dados será uma grande coleção dos passaportes dos produtos da construção, onde estes vários agentes vão buscar a informação e a utilizam e referenciam para que o próximo, além de ir buscar ao documento que é um entregável de projeto, ou porque é algo que é requisito legal, possa vir confirmar que esse produto está aqui. E, portanto, há uma fonte única de informação, seja na relação entre o fabricante e o comerciante, seja na relação que o fabricante tem com os vários agentes do setor da construção, seja na relação que os mesmos agentes do setor da construção têm com os comerciantes dos materiais de construção. E, portanto, se num resumo muito resumido, é isto que está a ser feito, é este o propósito: a digitalização, a interoperabilidade, a melhoria da qualidade da informação, uma maior eficiência tanto na gestão interna das entidades como na gestão externa, melhoria ao nível da logística, redução dos custos que dizem respeito a erros, a atualização automática das características, o fomento do comércio internacional e a criação de instrumentos de marketing. E, portanto, tudo isto são, digamos, os motes, e não são poucos, para estes projetos. Deixo aqui os meus contactos e muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, à PCMC, de podermos estar a contribuir e estarmos alinhados neste efeito dominó que queremos construir junto com os fabricantes e com os comerciantes de materiais de construção. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro Pedro Meda. Sem pausa neste momento, porque depois as questões podem ser postas no final, isto entende-se melhor no fim. Eu vou dar a palavra ao engenheiro António Lima para mostrar então como é que nós podemos classificar os produtos com essas coisas todas tão complicadas. Bom, então muito boa tarde a todos. É sempre um prazer estar quase já com esta comunidade, né? Uma comunidade de desenvolvimento destes dois projetos que se complementam, que já ouvimos falar do DataCheck e agora estamos aqui a tratar do MC Digital. Eu julgo que surgiram no último evento, partilhei depois alguma informação, que surgiram algumas dúvidas entre o papel de um projeto e o papel do outro. De facto, eles são complementares, na medida em que o DataCheck vai armazenar toda a informação que é disponibilizada, em particular pelos fabricantes. Esses fabricantes colocarão lá a informação essencial para depois distribuírem pelos distribuidores que se registrem também no sistema, que sejam aceitos como distribuidores oficiais e, portanto, tenham acesso a essa informação. E depois essa informação pode gerar aquilo que é um fecheiro Excel, um fecheiro que é interoperável, que funciona nas duas plataformas, e desta forma fará a ligação entre toda a informação que é gerada no DataCheck e a informação que pode ser utilizada no MC Digital. Portanto, vamos começar por um exemplo. Vou abrir aqui, vou partilhar aqui a minha tela. Não sei se já estão a ver. Bom, portanto, a partir não sei se já estão a ver. Já. Ok. A partir do site do MC Digital, teremos um link que estará disponível logo a partir, portanto, da página do site, onde podemos entrar numa área reservada que nos vai permitir, então, ter acesso à plataforma MC Digital, que basicamente tem dois serviços distintos. Eu vou só mostrar aqui, portanto, para como é que se podem candidatar aqui ao registro depois, portanto, o nome, o e-mail, o telemóvel, o password, portanto, são coisas vulgares, o nome da pessoa, da morada, da empresa aqui,
nome da empresa, a morada, etc. E depois aqui podemos já dizer se temos conta no DataCheck ou não temos conta no DataCheck. Se temos conta no DataCheck, vamos colocar aqui o ID, que é o ID que nos é fornecido pela própria associação, para entrarmos no DataCheck. Isto tem bastantes vantagens, porque nos permite, desde logo, ter acesso à informação toda dos nossos fabricantes, e a partir daí podemos usá-la depois aqui. Bom, não estava previsto. Isto quando se anda aqui para trás e para a frente, pode acontecer. Vamos. Bom, portanto, a informação toda que temos prevista, vamos lá ver. Pronto. Então, entramos na nossa área de trabalho, onde teremos basicamente então dois produtos. Temos um primeiro produto, que é um classificador. Este produto servirá essencialmente para o trabalho, digamos assim, da produção da minha própria lista. Vamos supor, por exemplo, eu sou um fabricante, mas ainda não tenho uma lista inteligente ligada ao eTeam, com todas estas características que o Pedro me referiu, porque há aqui muita inteligência integrada dentro disto, por causa, por exemplo, das features ou das características. Portanto, se nós quisermos pensar nas características de um determinado produto, certamente nos vamos esquecer de muitas dessas características, porque enfim, hoje em dia os catálogos e a informação disponível é tão grande que muitas vezes iríamos esquecer. Então, para cada produto, basicamente, nós já temos, digamos assim, estudado pelo próprio eTeam um sistema de categorização que permite definir logo à partida todas as características. Por exemplo, no caso concreto que ainda agora estivemos a ver, e reparem, eu introduzo aqui o nome do artigo, neste caso, placas de gesso, e logo à partida vão surgir, então, tudo que tem relacionamento com este produto. Desde tudo que seja sistemas de montagem até à própria placa. Quando carrego aqui na placa, eu vou ter logo acesso a um conjunto de informação bastante detalhada que me diz que tipo de características ou de atributos é que este produto tem que ter em conta. Portanto, nós temos que saber, além das medidas, além do peso, além do tipo de acabamento, inclusive os acabamentos dos topos, se, por exemplo, se trata a cor que fica disponível para digamos, para o utilizador, o tipo de montagem, se está disponível, se dá para pavimento, se dá para paredes, se dá para tetos. Portanto, reparem, um conjunto imenso o tema que víamos há bocadinho sobre a resistência ao fogo, enfim, portanto, um conjunto muito grande de características que certamente nós nem acreditaríamos que existem para uma simples placa de gesso. Agora reparem o que acontece em alguns artigos ainda mais sofisticados. Cá está, reparem inclusive quais são as normas a que a placa de gesso em geral terá que obedecer. Tudo isto faz parte daquilo que são as características, inclusive, reparem, a condutividade térmica, enfim, um conjunto de dados bastante detalhados e interessantes, que nos vão permitir fazer o quê? Vão permitir que o nosso produto, com este detalhe de informação, seja certamente o produto mais visto pelos projetistas, porque tendo esta informação sistematizada, rigorosa, atualizada pelo próprio fabricante, pois será este o ponto de encontro
de quem quer fazer alguma coisa séria, não é? Porque, como sabemos, hoje em dia a informação está toda disponível no Google, mas a informação que lá temos se calhar para o mesmo produto informação de catálogos com 10 anos de antiguidade, e, portanto não estamos a falar da mesma coisa, e depurar essa informação e trabalhá-la, enfim, é muito caro. Bom, portanto, nós logo à partida temos, digamos assim, um pequeno dashboard, um pequeno resumo daquilo que são as principais características deste produto, que à partida até é um produto relativamente simples. Ora, fazendo o próximo, nós vamos poder aqui associar uma lista. Eu julgo que passei aqui um passo. Passei um passo, carreguei aqui com força demais. Pronto, então nós vamos categorizar, portanto, nós vamos agora fazer aqui um cenário em que nós somos produtores de placas de gesso ou comercializamos placas de gesso e vamos criar então a nossa própria categorização, a nossa lista. Portanto, nós colocamos aqui o nome do produto, vamos pôr aqui placa de gesso cartonado, por exemplo. Podemos pôr um ID do produto, o nosso ID, o ID da nossa empresa para aquele produto, a descrição, placas de gesso, enfim, vou gerar aqui para não... Aqui podemos ter um texto que enfim, possa ter sinónimos, possa até descrever também do ponto de vista mais virado para a parte técnica ou para o marketing, para esclarecer também e facilitar a procura deste artigo. Portanto, eu posso dizer que isto são placas de gesso para teto, por exemplo, para ser mais fácil procurar. Depois posso pôr o meu código de barras, se eu tiver um código de barras associado ao produto, já da empresa, e depois posso pôr as unidades de medida, aqui vamos pôr usar centímetros, vamos pôr o preço unitário, a moeda que utilizamos. Reparem, estas caixas de texto, de dados que estão a verde são as caixas que são obrigatórias, ou seja, é o mínimo de informação obrigatório para que a nossa lista seja coerente e tenha interesse. Depois vamos ver que temos um conjunto grande de outras informações que, não sendo obrigatórias, também são importantes se quisermos fazer uma lista que tenha as condições necessárias para que, por exemplo, um projetista encontre aquilo que pretende. Aqui, por exemplo, o tipo de package, o tipo vamos pôr, por exemplo, aqui, vamos pôr meia palete, porque isto é uma coisa pequena. O preço, pois não será negativo, vamos pôr um preço de, sei lá, 20 euros. Aqui podemos pôr um link, se tivermos um site, tivermos no nosso site uma fotografia deste produto, nós poderíamos colocar aqui um link para este produto. E depois temos as dimensões do produto. Vamos pôr aqui 2 metros. Isto estava em centímetros, portanto. A largura, a profundidade, portanto, aqui neste caso a espessura e o peso. Bom, e depois seríamos o mesmo para a questão da palete. Vou pôr aqui sim os dados. Pronto. Temos aqui a embalagem para o transporte e depois temos um conjunto de informações também ligadas ao tamanho, enfim, mais específicas. Reparem, por exemplo, aqui o tema
do acabamento dos cantos, por exemplo, a cor que fica visível, vamos pôr branco, se pode ser utilizada ou não para tetos, e também, portanto, um conjunto grande de informação que vão ajudar, por exemplo, esta aqui, que é importante também, se pode aplicar no exterior, então é um requisito geralmente bastante importante para a peladura, para o gesso cartonado, e por aí fora. Portanto, reparem que temos aqui toda esta informação, que inclusive aqui temos o tema das normas, e tudo isto já está perfeitamente estudado e, portanto, foi pensado produto a produto, e, portanto, é ajustado para cada produto um conjunto de características próprias. Bom, feito isto, eu pegava, então, nesta informação toda, faço próximo. Aqui, eu acho que voltei a carregar demais. Faço próximo. Estou aqui com um rato muito grande. Depois vou dar um nome à lista, sei lá, lista de peladura, por exemplo. E posso, nesta fase eu posso adicionar mídia, ou seja, posso pôr aqui, portanto, associar a este produto um link, por exemplo, para me permitir ver o produto. Pode ter um link para o YouTube, pode ser, por exemplo, ou pode só ser YouTube. E o tipo de coisa que vou ver, se é um documento, se é, enfim, tipo se é uma imagem, se tipo de imagem é. E depois faço próximo. Pronto. Aqui ficam logo disponíveis as principais características, aquelas que estavam a ver, e depois eu vou adicionar à lista. Pronto, o produto foi inserido com sucesso. Então, passo a ter a minha lista, está aqui, a lista de Pladur, e eu poderia ir somando artigos aqui a esta lista, cada vez que vou procurar e vou somando. Há aqui um aspecto importante que é, eu posso fazer isto ponto a ponto, ou posso escolher um ficheiro, e este ficheiro é exatamente igual, e aqui a vantagem destes dois projetos irmãos, digamos assim, este ficheiro é exatamente igual em estrutura ao ficheiro que é recolhido ou que é usado e é recolhido a partir do DataCheck. Significa que, por exemplo, se eu for ao DataCheck e fizer um download dos ficheiros que têm a informação de todos os meus fabricantes, eu posso chegar aqui ao MC Digital, escolho o ficheiro, integro nas minhas listas todas as listas que me interessam, e depois, a seguir, vou poder usar o PIM para combinar as listas, inclusive poder alterar alguns valores das listas, por exemplo, o preço, outras questões, e passo a ter uma gestão de toda a informação, no fundo, que é a minha informação de mercado, que é aquilo que eu comercializo. Já agora, dar-vos uma ideia de como é que é o tal ficheiro, um ficheiro Excel deste tipo. Portanto, o ficheiro é um ficheiro simples, tem algumas páginas, já está estruturado e, portanto, o que eu tenho que fazer é, teria que colocar aqui os IDs dos meus artigos, enfim, toda a informação dos meus artigos. Tem que despartilhar o Excel. Bloqueou, foi? Não sei se está a mostrar o Excel, que assim... Eu estou a mostrar o Excel. Então tem que despartilhar e voltar a partilhar. Pronto. É isso. O Zoom às vezes não nos deixa fazer as coisas todas que queremos. Ok. Já estão a ver agora? Isso. É isso. Pronto. Obrigado, César. Este Excel, então, é o Excel que é utilizado de forma comum nos dois projetos.
eu posso obter este Excel já todo preenchido pelo fabricante, faço o download e depois, estava a dizer há bocadinho, não estava a ver, mas a partir daqui eu tenho a informação sobre cada um dos produtos e também tenho os atributos. Por exemplo, aqui, a título de exemplo está aqui, ou seja, este ID, este artigo, teria esta classe de atributos. Ou seja, se eu fizer isto desta forma, eu não tenho depois que andar a inventar ou a ter que descobrir quais são os atributos para cada artigo. Porque eu já vou fazer isso, quer utilizando o sistema de categorizador, quer trazendo já pronto do lado do DataCheck. Agora, quando eu faço a minha lista, a partir da altura que eu vou gerando toda a minha lista, eu também posso visualizá-la. Aqui, naturalmente, tenho os meus produtos. Aqui iria aparecer as várias fotografias do produto que estariam ligadas à minha página. Já não estamos a ver, António Lima, vamos ter que terminar a partilha e depois... Cada vez que saio para o outro lado, tenho que voltar. Onde é que estava agora? Aqui, talvez. Cá está. Bom, portanto, eu fui à minha lista e já agora vou retomar. Pronto, tenho aqui esta minha lista, a lista do Pladur, que criei há bocadinho. Eu vou visualizar a lista. Aqui apareceriam todos os meus produtos e quando eu clico no meu produto, eu vou ter aqui o desenho, ou fotografia, ou ligação ao link que tenho. E depois também posso fazer, além de editar o produto e ver aqueles dados todos anteriores que já introduzimos, também posso fazer o tal download do ficheiro Excel. E quando faço o download, eu agora vou clicar e tenho receio que ele deixe de partilhar outra vez, vamos ver. Ainda está on. Pronto. O Excel, se aparecer aí, aparece no browser. No browser apareceu? Está a carregar ainda, acho eu. E agora? Ainda não. Ainda não. Bom, F5 a ver se... eu vou... Não tem... eu acho que é um problema do Zoom quando eu saio. É a limitação, quando partilho, ele não gosta. Mas eu mostro. Pronto, portanto eu fiz o download do meu ficheiro e a partir daqui eu vou reter esse ficheiro e este ficheiro já me vai aparecer preenchido com todos os atributos, as características, ou seja, todos aqueles dados que eu estive a preencher, estes ficheiros vão trazer essa informação. O que quer dizer que, e agora voltando a lá ir, o que quer dizer que se eu tiver estes ficheiros já prontos, aqui, não é este, peço desculpa, isto entretanto, fiquei aqui com, pronto. O que quer dizer que eu vou tendo aqui todas as minhas listas e embora ainda não esteja, essa versão do PIM ainda não esteja finalizada, mas eu posso carregar aqui. Quando tiver a versão do PIM, eu vou poder incluir todas as listas. Vamos supor que até eu não tive o trabalho de fazer lista nenhuma, que eu fui ao DataCheck, encontrei os meus fabricantes lá, encontrei os meus produtos que eu comercializo, utilizei os Excels que saíram do DataCheck, introduzi aqui ao escolher ficheiro, criei as minhas listas e agora posso fazer o meu PIN, que não é mais do que uma lista agregada com toda a minha informação e passo a ter, num simples serviço, toda a informação atualizada daquilo que são os produtos da minha empresa e posso utilizar toda essa informação na minha webpage, ou posso pesquisar toda a informação, inclusive as próprias características. Vamos supor que há um projetista que diz eu quero uma placa de gesso, por exemplo, perfurada e ignífuga, e eu consigo saber, através das características, eu posso rapidamente fazer a pesquisa e vou
encontrar o produto que é o produto que se pretende. Pronto, esta segunda fase do PIM estará concluída também, digamos, a meio de mês de setembro, estará já disponível, já está bastante avançada, embora não esteja aqui ainda a funcionar, mas a parte da classificação já está e, portanto, vamos disponibilizá-la rapidamente, se calhar no início já da próxima semana, um acesso que depois funcionará daquela forma que vimos, registam-se, a APCMC tem acesso à informação e vai verificar a empresa, porque isto, enfim, é uma ferramenta empresarial que precisa, de facto, de ter toda essa segurança, vai verificar, vai fornecer o acesso, o ID e, portanto, pode desde logo a empresa registar-se neste e no DataCheck, ao mesmo tempo, tirando vantagem desta ligação simples e direta entre os dois sistemas. Como disse o Engenheiro Pedro Meda, teremos também tudo em português, portanto será relativamente simples depois fazerem a utilização do sistema, criarem as vossas listas e terem, acima de tudo, a capacidade de ter uma categorização que é a categorização standard, que enfim, estamos todo este esforço da associação, no fundo, é um esforço grande de mudança de paradigma, mas que é um esforço que tem que ser feito porque vamos ser completamente, digamos, incluídos neste movimento que é o movimento europeu, neste momento, sobre a forma de criar processos homogéneos de categorização de produtos e acima de tudo, também das suas características, por forma a que se possam correlacionar e cada vez mais sermos mais rigorosos e fornecermos informação totalmente atualizada aos nossos clientes, de forma a podermos ter um setor da construção mais eficaz e podermos ter mais vendas, que também é o que importa, não é? Pronto, fico ao dispor para qualquer questão, qualquer dúvida que queiram, estou disponível. Muito obrigado. Obrigado, Engenheiro António Lima. Eu ia lhe pedir para deixar de partilhar. Queria só fazer uma nota e até queria pedir ao César se podia mostrar um fecheiro da DataCheck. Não pode aí onde está? O da Viega, por exemplo. Pode? Posso. Talvez possa. Pronto. Mas antes disso dizer o fecheiro seguinte. de Excel. O fecheiro de Excel. Sim. Ok. Já vou. Para dizer o seguinte, esta ferramenta, que no fundo são duas, o classificador e o PIM, elas podem ser utilizadas quer por comerciantes e por fabricantes. Portanto, as ferramentas vão estar disponíveis para os dois. Eu diria que o PIM será mais para usar pelos comerciantes que não tenham um PIM próprio. Porque depois de ter os dados em Excel, se tiverem um PIM próprio, podem utilizar o seu PIM, não é? Relativamente à parte do classificador, nesta fase, ela será mais útil para os próprios fabricantes que não têm os seus produtos classificados a tempo, não estão habituados a isso, não têm os produtos classificados, nem classificados, muito menos com atribuídas as características técnicas de acordo com o sistema de classificação, não é? De acordo com a própria estrutura. E, portanto, normalmente não têm isso, fazem as suas próprias fichas técnicas parciais, conforme os clientes, conforme as obrigações, os mercados, mas normalmente não têm isto desta forma organizada. E, portanto, o classificador ajuda, sobretudo, o fabricante a classificar os seus produtos ativo. Ele depois é relativamente intuitivo, isto é, quando eu ponho o nome do produto, ele sugere-me logo, de acordo com as classificações, e depois eu vou optando. Portanto, é relativamente simples. Depois tem que ter os dados, obviamente, para introduzir. Mas também permite, como disse o engenheiro António Lima, eu carregar logo aquele Excel que é igual ao do DataCheck. E, portanto, a lista de produtos pode ser logo carregada através do Excel. Eu pedi aqui ao César para mostrar aqui
uma base de dados que é o Excel, que foi carregado por um fornecedor, a Viega, e, portanto, se eu carregar este Excel para o classificador, se eu não tivesse classificado, ele ia-me linha a linha, ou seja, mostrar os artigos. Os artigos já está. Pronto, mas no princípio, no 1. Pronto, isso. Portanto, ele ia metendo o artigo, um a um, pelo texto, pela designação do artigo, já tinha o código, já tinha tudo, ia propor, e portanto depois o classificador ia propor um a um como é que era, qual era a classe de ativo. Eu depois de ter este, atribuir a classe, as subclasses, ia introduzindo as features. No final, este aqui já está classificado, é ativo, portanto este fabricante já tem isto classificado, com as respectivas características, atributos, estão a ver, que nós vimos ali, a classe e depois as características que também estão codificadas, conforme mostrou, está a ver? Conforme mostrou o engenheiro Pedro Meda, mostrou aquela ficha, não é? Já classificada, e depois a outra que o António Lima estava a preencher, onde também tinha para cada uma delas, se é verdadeiro, se é falso, noutra põe os valores, por aí fora. Portanto, neste caso, o fabricante já tem a estrutura de ETIM, já estão classificados e ele já fornece o Excel assim. Portanto, ele não precisa do classificador ETIM porque já tem os produtos classificados. Mas um fabricante que não tenha os seus produtos classificados pode utilizar o classificador para isso e pode alimentá-lo logo com esta mesma estrutura. E depois pode exportar, depois de classificado, para a estrutura de Excel e continuar a inserir, ou não, os outros dados que servem para o datacheck, que é preencher as outras colunas que não têm a ver com as características da classificação ETIM, mas que têm a ver com as outras da parte do marketing, dos resíduos, da logística, etc, 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 etc. Okay? Embora algumas aqui sejam comuns, não é? Já viram que algumas das características de produtos e de embalagem, algumas coisas são usadas nos dois lados, não é? Portanto, digamos que depois de classificado é ETIM, muito disto também já está preenchido. Mas o resto pode ser continuado a classificar. Para onde eu exporto e de onde eu importo é sempre o mesmo Excel, que é usado no datacheck. Essa é a grande vantagem, digamos, de interoperabilidade, é a ligação que existe, aliás, e que nós definimos logo em caderno de encargos. Estas ferramentas do MC Digital tinham que ser compatíveis com o datacheck. E o datacheck tinha que ser compatível com a estrutura utilizada nos nossos parceiros europeus, que também utilizam esta estrutura que nós estamos aqui a ver desta base de dados de Excel, que está de acordo com aquilo a que se chamam as EMDGs, isto é, European Master Data Guidelines. Portanto, esta base de dados está de acordo com os guidelines que estão aprovados ao nível europeu pelas federações de comerciantes e pelas associações de fabricantes. Portanto, era só isto que eu queria explicar e mostrar como é que isto joga. Isto pode ser alimentado e pode ser exportado sempre com a mesma estrutura de bases de dados, este Excel, e com as convenções que estão assumidas para o local, a coluna, o tipo de texto, a convenção, o número de caracteres, o tipo de caracteres, a convenção de moeda, de medidas, etc., que estão exatamente nos guias, que também estão associados a este, e que podem descarregar e que estão associados a este datacheck. Peço desculpa, mas era só para complementar e mostrar isto. O classificador nós queríamos que fosse utilizado sobretudo pelos fabricantes, porque obviamente o comerciante normalmente não dispõe da informação para classificar os produtos, atribuir a classe, tudo bem, mas depois para os atributos não os tem, não é? Esses dados são do fabricante, tinha que os estar a pedir para classificar. O que nós admitimos é que haja produtos que os comerciantes possam ter, que lhes interessa depois gerir estes atributos, as fichas técnicas para o serviço ao cliente, para o site, e que são de fabricantes que não fornecem estes dados, a não ser num catálogo, numa folha de papel, e portanto, digamos que são fabricantes e que sobretudo nesta fase estão mais afastados destas coisas, eu diria até de pequena dimensão,
e que provavelmente, para complementar a informação, podem os comerciantes fazer a classificação ETIM, ou como eu já disse, se calhar pode a associação fazê-lo, identificar esses e fazer a classificação para todos, coisa de cada um por si estar a fazer a mesma coisa, não é? Isso é algo que a associação eventualmente poderá vir a fazer, identificados esses fabricantes, em alguns casos fazer a classificação dos produtos e disponibilizá-la para todos. Estamos à vossa disposição para as questões que quiserem colocar. Isto é um processo, obviamente... Aqui no chat já temos uma pergunta. No chat já há uma pergunta. O José de Matos está cortado. O José de Matos não tem som. Se estiver a falar. Ok. Pode dar o micro ao Rogério. Sim, acho que já está ativo. Eu creio que como estamos pouco, acho ok. que Podemos usar e fazer a pergunta. Boa tarde a todos. Olá. Era só um complemento ao que estava a dizer, assim, alguns atributos específicos de algum tipo de materiais podem ser inclusive, se calhar, até definidos e validados pelas associações dos fabricantes. Imagina, a Associação de Fabricantes de Materiais da Cerâmica, uma APFAC para argamassas e outras, não é? Pode ser também um exemplo. Sim, julgo que sim, que poderiam ser carregados para algumas classes de produtos, não é? E, portanto, não precisaríamos, a não ser daqueles mais específicos de cada fabricante, que são diferentes relativamente aos valores, sim, e depois teria que ser cada um, mas aqueles que são mais de caráter genérico, nomeadamente as normas, a tipologia, etc, esse tipo de coisas, poderiam ser as próprias associações de fabricantes. Eu não sei se há mais questões. Isto vai ter que se experimentar, vai ter que se usar, não é? É. Por isso eu peço ao engenheiro António Lima para ver se para a semana nós podemos ter isto em condições de experimentar, mesmo em inglês. Sim. Mesmo para experimentar, Vamos para treinar, porque depois é que temos a tradução em português. Sim, eu até pensava que já iríamos poder ter isso hoje, mas é um bocadinho mais complicado por causa do back-office, porque nós temos que fazer, digamos assim, uma área para a PCMC poder fazer a aprovação de cada entidade que se propõe. E, portanto, isso não ficou a tempo de vermos hoje. Mas na próxima semana julgo que já teremos isso, lá mais para o meio da semana já teremos isso a funcionar e, portanto, todos podem inscrever e fazer todos os testes que quiserem, inventarem listas e depois o vosso feedback também é importante, porque nestas coisas dos novos produtos informáticos há sempre um período de teste e há sempre afinações para fazer, nunca nada nasce logo perfeito, mas o importante é depois a capacidade de corrigirmos rapidamente o que for necessário e até podermos adaptar uma outra coisa que entendemos que possa ser útil para o sistema. Portanto, ficamos também à disposição e as críticas são sempre boas, se nos ajudarem a fazer coisas melhores, são sempre de aceitar e são sempre boas. Não é? Obrigado, António. Mais alguém quer colocar alguma questão ou dizer algo? Para já ainda não. Bom, então resta-me agradecer a todos a vossa presença, esperar que estas ferramentas correspondam às necessidades das empresas, que é isso que nós queremos, que tenham aplicação prática, que melhorem os negócios, que melhorem a relação dentro da fileira. É para isso que cá estamos. Muito obrigado a todos.